Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Acompanhe a leitura. Diz assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que esse fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim. As Santas Escrituras e fiéis bênção de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos,
e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não creis se alguém vos-la contar. Não crereis se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, queridos? Agora, irmãos, logo após os servos de Deus saírem direcionados pelo Espírito Santo, porque eu comecei mostrando aos irmãos que os missionários, os primeiros missionários da igreja, eles não foram aventureiros, eles não saíram por conta própria, eles não fundaram o próprio ministério, eles saíram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E semana passada eu falei para os irmãos alguns desafios que Paulo e Barnabé enfrentaram, né? Os primeiros desafios que eles começam a enfrentar quando começam a pregar a palavra de Deus, e a maneira como o Espírito Santo trabalha na vida daqueles os quais ele separa. Irmãos amados, isso é muito importante. Eu falei para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele, repreendendo Elimas, o encantador, a Bíblia Sagrada diz que ele falou que ele iria ficar cego. E a Bíblia diz que ele andava em roda, buscando quem o guiasse pela mão, porque de fato ele ficou cego por algum momento ali, conforme o contexto da Bíblia Sagrada. Terminei semana passada dizendo aos irmãos que a palavra é bênção e para os que a obedecem, mas na palavra também tem maldições para aqueles que a desobedecem. Falei sobre a questão do temor, terminei semana passada falando sobre o temor. Hoje, dentro desse contexto do restante do capítulo 13, que aqui nós temos uma grande pregação dos servos de Deus, e nós temos em seguida, irmãos, primeiro uma grande pregação, depois a consequência da pregação. Mas dentro desse contexto aqui, eu quero destacar para os irmãos hoje algumas características de uma igreja que eu quero chamar de igreja relevante. É o tema, por sinal, da nossa igreja esse ano. Todos por uma igreja mais relevante, não é? Então, relevante, em rápidas palavras, é aquilo que cumpre o seu papel, não é? Da maneira que se deve cumprir. Então, quando se nós estivermos cumprindo o nosso papel, nós estamos sendo relevantes, tá certo? Então, imagine uma igreja que ninguém do bairro tem notícia dela. Imagine uma igreja que ninguém no bairro sabe nem que ela existe, nem o que acontece lá dentro. É uma seita, não é?
Então é uma igreja que não cumpre o seu papel. Uma igreja que cumpre, as pessoas sabem. Eu louvo a Deus porque as notícias da nossa igreja correm nos 4 cantos do bairro. Não é? Que nós oramos, que Deus opera milagre, que é uma igreja barulhenta, que é uma igreja boa, que as pessoas vêm e se sentem bem. E isso nós devemos preservar, lutar para conservar a nossa igreja assim. Por isso, às vezes, as palavras um pouco duras, mas necessárias. Se a gente não falasse assim, a igreja não cumpriria o seu papel. E observando esse contexto, irmãos, nós temos que, eu quero destacar para os irmãos, que a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada começa esse contexto, agora do restante do capítulo 13, falando acerca da continuidade dos servos, da obra dos servos de Deus, que o Espírito Santo os comissionou e a igreja os abençoou para isso. Mas a primeira baixa, a primeira consequência negativa é que a Bíblia Sagrada diz que, partindo para Pafos, Paulo e os que estavam com ele, ou seja, haviam pessoas seguindo o apóstolo Paulo e Barnabé. Inclusive na leitura da semana passada, o João não está ali, mas eu lembro que eu falei que João também, e eles tinham também o João como cooperador. Eu falei para os irmãos que o termo original para essa cooperação de João é aquele que carregava a mala mesmo, aquele que ajudava. Hoje o contexto começa dizendo assim, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Aí a Bíblia diz, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O final dessa história aqui, se os irmãos forem lá no capítulo 15 e no versículo 38, a partir do versículo 38, os irmãos vão ver que Barnabé aconselhava Paulo que tomasse consigo a João, quando eles estavam se preparando para a segunda viagem missionária. Mas a Bíblia diz que Paulo parecia razoável que tomasse consigo João, porque na Panfilha ele tinha se afastado e não os acompanhou naquela obra. E por causa disso houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, a ponto de Paulo ir para um lado e Barnabé ir para outro com João. É interessante, o final disso tudo aqui é que mais lá na frente vai chegar um momento na história que o apóstolo Paulo vai recomendar João para Timóteo. Toma João para contigo, que me parece ser um bom homem. Agora, nesse momento aqui, João, que também foi usado por Deus para escrever, para registrar o evangelho que traz o seu nome, o evangelho segundo escreveu João Marcos, segundo o evangelho conforme a ordem dos livros na nossa Bíblia Sagrada. Mas antes de chegar aqui, João ele precisou passar pelo processo do Espírito Santo. Os irmãos percebem que no primeiro momento alguém pode chamar João Marcos de fraco. Não, ele desistiu, voltou. O soldado de infantaria não pode desistir. Desistir é um pecado que não tem como pagar. Agora, preste bem atenção, a questão agora é espiritual. A questão não é militar, não é física, não é nossa. A obra que eles estavam fazendo era uma obra espiritual. E para nós fazermos uma obra espiritual, semelhantemente eu falei semana passada, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos o impulsionamento do Espírito Santo de Deus, nós vamos desistir no meio do caminho. Eu tenho um cuidado sempre de tentar instruir, principalmente os mais jovens, que se aventuram por aí para pregar, muitas vezes, se empolgam, e dizem que tem um chamado e não sabem nem o certo que é a vida ainda. Eu tenho um cuidado sempre de estar instruindo, passando um texto para eles lerem, aconselhando, orando com eles, porque, irmãos, nós temos que saber o momento certo de fazer as coisas. A obra de Deus, principalmente, ela não é feita por qualquer pessoa em qualquer momento. Ela precisa do direcionamento do Espírito Santo. Para ser um obreiro da casa de Deus, não se pode ser um obreiro do dia para a noite, assim como quem coloca no micro-ondas, coloca lá 1 minuto e quando o bicho roda lá depois de 1 minuto está pronto o obreiro. Não, o obreiro ele é forjado, irmão? Antes de chegar aqui,
vocês não se iludam comigo, porque eu fui, antes de chegar aqui, eu fui líder de mocidade, eu fui secretário da igreja, fui tesoureiro, fui líder do departamento de missões, fui líder do discipulado por muitos anos, mas antes de assumir uma responsabilidade, alguém confiar nas minhas mãos, está aqui, agora você vai cuidar, né? Está sobre sua responsabilidade. Teve todo um trabalhar, teve todo um moldar do Espírito Santo de Deus para poder ser colocado no lugar. E nós precisamos aceitar, irmãos, o moldar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Temos que aceitar. Por exemplo, pense numa pessoa que nós não enganamos, é o Deus que nós servimos. Nós não enganamos a Deus. Tem muitas pessoas se iludindo, achando que enganam a Deus. A Deus ninguém engana. Deus conhece o nosso coração no profundo, no íntimo. Ele sabe o que nós estamos maquinando. Ele sabe quais são as nossas intenções verdadeiras. Irmãos amados, Deus sabe de tudo. E a obra pertence a Deus. A leitura da Santa Ceia diz assim: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí chega uma hora que diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Muitos que não querem aceitar o trabalhar do Espírito Santo, querem dar um passo além de Deus, e mais na frente caem, e inclusive jogam a culpa no próprio Deus. João Marcos, mais na frente, foi mais útil. Ele já estava sendo útil, porque ele estava numa grande obra, cooperando com os servos de Deus. Mas chegou um momento que João Marcos teve que parar, e teve que ir para perto de Barnabé, e teve que ser ensinado por Barnabé, para poder João Marcos se transformar no instrumento nas mãos do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos receber instrução. A igreja de hoje, ela está sofrendo algumas coisas, dentre elas o orgulho de muitas pessoas. As pessoas não querem mais ser instruídas. Você vai instruir: eu já sei, disso aí eu já sei, não precisa falar. Sabe nada, criatura, precisa aprender. E isso está além do nosso conhecimento. E irmão, mas isso nos leva a refletir. Primeiro que tudo, antes de partir para o contexto aqui, eu quero chamar a atenção para o preparo. Aceite o moldar de Deus na sua vida. Não resista ao trabalhar do Espírito Santo de Deus. Você lembra de Sansão? Que quantas chances Deus não deu a Sansão, para Sansão se consertar. Sansão, você sabe o que você pode e o que não pode fazer. Mas Sansão foi um erro atrás do outro. O super-herói da história que acabou o filme mal foi Sansão. Infelizmente está na Bíblia, inclusive. Todo super-herói acaba rico e casado com a mulher mais bonita no final do filme. Sansão acabou o quê? Feio, pobre e morreu. Pronto. Acabou destruído, porque saiu da direção de Deus. Não aceitou o trabalhar do Espírito Santo. Irmãos, o que Deus não tem falado nessa igreja, o que Deus não tem chamado a atenção de pessoas: se conserte, não é? Se coloque no lugar, arranque de você toda sorte de pecado, de pensamento mau que te afasta de Deus. E porque ainda tem pessoas insistindo, irmãos? Não é verdade? Eu vou parar por aqui. João Marcos precisou do trabalhar de Deus. E se não fosse o moldar, se Deus não usasse alguém para moldar ele talvez não tivesse dado em nada. Mas mais na frente o apóstolo Paulo recomendou João Marcos para Timóteo. É interessante isso, não é, irmãos? Preste bem atenção. Em continuidade, agora, primeira característica de uma igreja relevante é uma igreja que aceita o trabalhar do Espírito Santo de Deus em seu meio. É assim, irmãos. Uma vez uma pessoa disse assim: olhe, vocês parem de chamar palavrão. Aí todo mundo ficou com raiva daquela irmã. Ninguém chama palavrão aqui. A irmã está acusando a gente, dizendo que a gente chama palavrão. Irmão, chegou lá fora, aconteceu, levantou-se um atribulado para bater nos crentes no final do culto.
Eram os crentes saindo de uma bênção, tudo falando língua estranha, e o homem começou a bater em todo mundo. Adivinha a primeira coisa que os valentes fizeram olhando para o homem? Fique quieto, seu abençoado, não é? Seu filho de Belial. Mas não usaram palavras da Bíblia, não é seu sepulcro caiado, não. Usaram palavrão de baixíssimo calão. Aliás, eu não sei se tem palavrão sem ser de baixo calão, mas usaram palavrão. Eu estou falando assim porque tinha alguns até que eu não conhecia. Conheci naquele dia, tomei conhecimento naquele dia. Às vezes Deus fala, nos chamando a atenção, irmãos, e você tem que ser sensível à voz de Deus. Uma igreja relevante, ela é sensível à voz de Deus. O inimigo quer tirar, ele quer lhe provar, preste atenção, o que eu vou dizer. Ele quer lhe provar naquilo que você tem mais dificuldade. Por exemplo, você não suporta, antes eu ainda hoje estou assim, penso num homem que não gosta de uma coisa, não gosta de piada, tal da piada me tira do sério. Mas antes eu era mais arretado. Antes quando eu escutava uma piada, eu respondia de lá. Né? Eu contei para vocês que uma vez pregando, alguém disse de lá, esse pregador com a mão no bolso. E eu conheci, fiz a leitura labial de longe, e eu disse, a mão está no bolso, mas o coração está cheio de Deus. Na hora o povo deu glória. A irmã de lá disse, meu Deus, Deus já revelou para ele. Mas o pastor que estava atrás de mim me chamou e disse, Mário, tu precisa ser trabalhado por Deus num ponto. Você gosta de ouvir e responder, pá! E é daquelas pessoas que dizem, se eu não responder eu morro. Ele diz, cuidado, porque tem muita gente que morre justamente porque responde. Então, quando você ouvir alguma coisa que não gosta, você, saia de perto se você não suportar. Eu comecei a exercitar e foi um dos pontos que Deus trabalhou na minha vida. Uma igreja relevante, ela aceita o trabalhar do Espírito Santo no seu meio. Ela aceita palavras, por mais duras que sejam, irmãos. Quando Deus usa alguém aqui com autoridade, estou falando qualquer pessoa. Camarada vive em pecado, vem para cá, manda a gente consertar, manda aceitar. Mas quando Deus usa uma pessoa séria, dentro da palavra, fazendo uma exegese correta do texto, e dizendo para a gente, olha, vocês precisam ser trabalhados por Deus, nós devemos baixar a cabeça e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. Depois disso, irmãos, a segunda característica de uma igreja relevante é que é uma igreja que não se desvia dos seus propósitos. O versículo 2 diz assim, que eles saindo de perto chegaram a Antioquia da Psídia e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Preste atenção que eles saíram para fazer a obra missionária e não se desviaram do seu propósito. Já tinham pregado em Chipre e agora foram para outro lugar. E quando chegaram naquele lugar, qual foi o primeiro canto que eles procuraram? Um lugar onde houvesse a possibilidade deles falarem ou ouvirem a voz de Deus. Porque eles foram chamados pelo Espírito Santo. Você lembra que no final do ano eu disse assim, irmãos, não passe o final do ano pulando onda. Porque crente não passa o final de ano pulando onda, ir para a praia ver a queima de fogos, não. Eu disse, irmão, crente passa o final do ano na casa de Deus, irmãos, na presença de Deus. Aí alguns irmãos ficaram com raiva. O irmão ligou para mim e disse, pastor, eu soube que o senhor estava soltando piada para quem ia para a praia. Eu digo, não, querido, vai te consertar. Eu sou homem de soltar piada, rapaz, eu sou muito macho. Eu estou dizendo, se você viajar, vá para a igreja. Você viajar, quando chegar a hora virada do ano, procura uma igreja e vai passar a virada do ano na casa de Deus. Está aqui, irmãos, a segunda característica, não se desvia do seu propósito. Não é uma coisa dos nossos dias, ser crente aqui e não ser ali. Ser crente só dentro da igreja, saiu da igreja, acabou, esqueceu que é crente. Joga a Bíblia do lado e pronto, esqueceu. Agora liberou geral. A grande chamada de atenção agora, a segunda característica, é que eles foram, irmãos, cultuar a Deus como servos. Eles não foram cultuar a Deus como... Eu já chamei pessoas para pregar, não sei se foi aqui nessa igreja, Eduardo. Eu acho que não foi não, acho que foi lá na Colombo. Que eu chamei um cidadão para pregar um dia, e o irmãozinho veio com todo carinho, como o irmão Limar fez aqui, botou água para mim, num copinho descartável. Aí o irmão disse assim,
traga uma taça, alguém providencia uma taça para mim. Acho que foi a senhora que foi buscar a taça, não foi? Alguém providencia uma taça para mim aí, que eu não sou homem de tomar água em copo descartável. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, uma igreja lotada, eu digo, alguém podia dizer, então sente, seu desgraçado, que aqui você não prega a palavra de Deus. Mas eu não podia dizer que eu ia acabar o culto, né? Ia escandalizar, talvez ia ser um escândalo até maior. Mas tem pessoas que chegam nos cantos como estrela. Não é verdade, irmãos? Tem que ensinar esse povo a pregar a palavra de Deus. Sabe o que é pregar a palavra de Deus? É você chegar como os servos de Deus chegaram aqui. Vocês têm alguma coisa aí, algum conselho, alguma palavra de consolação para dar para o povo? Tem. Mande sentar todo mundo aí que eu vou dar a palavra. Sabe qual é a palavra? Deus libertou o povo do Egito, fez o povo sair de lá, embora eles tivessem defeito. Começou a contar a história da Bíblia Sagrada para eles. Pregar a palavra de Deus é isso. Não é verdade? Tem algumas pessoas, menino, dê retorno aí no som, senão não prego mais. Dá retorno aí, senão não canto. Né? Está lá o menino, uma boa vontade. Meu Deus do céu, só a graça de Deus. Não é verdade, irmãos? Esses homens não aceitaram ainda Jesus, irmãos. Não sabem o que é ser crente, não. Não sabem o que é ser missionário, não, irmãos. Missionário de Jesus, é por isso que ele precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Porque o missionário de Cristo, ele não está ali para ser servido, não. Ele está ali, irmão, para servir. Você pegar meu celular ali, está filmando agora. Mas se alguém quiser ver o meu WhatsApp, você vai ver quantos vídeos e fotos de pregadores eu recebo por dia no meu celular. Pastor, eu quero ir pregar na sua igreja. Está aqui um vídeo de eu pregando para ir pregar na sua igreja. Eu digo, não, eu não quero na minha igreja nenhum popstar, não quero ninguém mandando vídeo, não quero ver vídeo de ninguém. Vídeo quem manda é os cantores do mundo, para o povo ver ele cantando, para chamar para as festas do mundo. Servo de Deus, irmãos, quando vai pregar, ele não precisa de vídeo não, irmão, ele precisa da Bíblia Sagrada, para falar acerca do amor de Deus. Para falar de Deus não precisa ser uma estrela. Precisa entender o que é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra, chegar lá e falar de Deus. E contar uma história de Jesus. Jesus ia chegando, o cego estava lá na beira do caminho. Jesus foi lá e curou o cego. Quanto mais o cego clamava, mais o povo repreendia para ele se calasse. Para que ele se calasse. Não precisa inventar nada. Eu falei a história do anjo de bicicleta aqui, e o povo pensa que é conversa minha, mas eu era líder de mocidade, eu estava no culto, quando alguém veio pregar, irmão Jolei, o senhor não acredita nisso, deu vontade de eu pegar minha Bíblia, não, agora eu desisto, e de ir embora, desisto mesmo, porque o homem disse assim, irmãos, eu estou vendo aqui um anjo de bicicleta andando nessa igreja. Meu irmão, paciência, não é verdade, irmãos? Tenha misericórdia, irmão. Os servos de Deus, quando chegaram, entraram na sinagoga no dia de sábado e se sentaram para ouvir. Olha que coisa bonita. Eles chegaram na sinagoga, Eduardo, e aí a Bíblia diz, e assentaram-se. Sabe o que acontece quando nós somos chamados pelo Espírito Santo? Irmãos, quantos têm certeza que foi o Espírito Santo de Deus que lhe chamou para ser crente? Faça assim com a mão. Você tem certeza disso mesmo? Tem certeza? Então eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa se apresentar para ninguém. Quando chegar a hora, você não vê um cartaz meu na internet, agenda aberta. Agenda 2020 aberta. Não é? E para botar essas coisas da agenda, geralmente calça um sapato de ouro, né? Faz uma asa no cabelo de gel e vai lá e bota agenda. Não precisa disso, irmão. Não precisa disso. Pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus, nunca fiz isso na minha vida. Eu estou dizendo isso porque os crentes hoje estão se iludindo, estão achando que para ir para o céu precisa ser assim, precisa aparecer. Não, irmão. Continue vindo para a igreja, se sentando no seu lugar, para ouvir a voz de Deus. Quando chegar a hora de Deus lhe exaltar, Ele vai pronunciar o seu nome. Ele vai pronunciar, porque a Bíblia diz, que depois da lição, preste atenção, Deus os apresentou. Como é que eles chegaram na sinagoga? Cala todo mundo aí, que agora chegou o dono do pedaço. Não, senhor.
eles chegaram na sinagoga, se assentaram, e a Bíblia diz, depois da lição da lei dos profetas, ou seja, eles ouviram o que foi falado ali na sinagoga. Eles sentaram e ouviram. Os mestres da sinagoga foram lá e falaram. E eles ouviram, porque a Bíblia diz que depois da lição da lei dos profetas, aí lhe mandaram dizer aos principais da sinagoga, varões irmãos, se vocês têm alguma coisa, alguma palavra de consolação para o povo, falai. Ou seja, irmãos, eles precisaram se apresentar. Quem mandou eles ali foi o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem lhes separou para estar nessa grande obra? Foi o Espírito Santo de Deus. Tem algumas palavras, eu sempre estou lembrando aos irmãos, cuidado com chavões. Tem algumas palavras, você é crente de banco mesmo. Irmão, você acha que sentar no banco da igreja é alguma desonra? Quem se sente desonrado por sentar no banco da igreja? Se sinta feliz, irmão. Sabe por que você está aí? Porque um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o seu nome foi escrito no livro da vida. E você foi chamado, separado. O Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e fez gerar dentro de você uma fé chamada fé salvífica, ou fé para a salvação. É uma fé temporária que nos impulsiona em determinado momento para nós aceitarmos Jesus. Por isso que você está aí. Quando chegar a hora de cantar, não se preocupe não se desespere. Deus vai apresentar você. Teve uma época que levantou-se um homem na igreja com inveja de mim. Chegou, depois eu conto o testemunho completo para vocês, mas não vou contar o testemunho agora. Mas eu sei quando chegou na igreja, Francisco olhou para mim e disse, a partir de hoje, Mário Sérgio não tem mais oportunidade aqui. E eu, como era bem jovem na época, comecei a querer chorar, me entristecer. Deus levanta um profeta na igreja, daqueles profetas que saem correndo na igreja, na hora do louvor, assim, e veio no meu ouvido e disse assim, um dia eu vou te dar tanta oportunidade, que as palavras que eu te dei não serão suficientes para as portas que irão se abrir. Começa a anotar as mensagens, porque vai faltar mensagem um dia. Eu tenho ali embaixo um monte de caderno com mensagem que eu anotei naquele período. Mas Deus usou alguém para falar e dizer, vai haver um período de silêncio. Mas nós temos que aprender a ser crente no período de silêncio também, irmãos. Faça silêncio ou faça barulho, o nosso Deus não muda. Quem nos chamou não muda. Ele é Deus no silêncio e Ele é Deus no barulho. Uma vez um irmão disse assim, irmão, vocês não façam muito barulho, porque o profeta, quando teve a visão, ouviu a voz de Deus, era como que o som das águas. Aí eu disse, é interessante, mas João no Apocalipse diz que ouviu uma voz como de uma trombeta. Ô irmão, deixa disso, Deus é Deus no barulho, no silêncio, Ele não muda não, quem muda é a gente. Mas o consolo de Deus hoje é o seguinte, irmãos, o Espírito Santo que lhe separou, para você ser especial nesse mundo, para ali alistar no exército que marcha e já tem certeza da vitória, o Espírito Santo cuida de você, Ele lhe apresenta aonde você precisa ser apresentado. Enquanto Ele não falar teu nome, é porque você não precisa que o seu nome seja citado lá. Mas não se preocupe não, tudo já está determinado por Deus. Eu digo isso sempre, Ele é o dono da minha vida. Eu nunca concorri ao cargo, nunca lutei com ninguém, briguei, criei picuinha não, meu irmão. Sabe o que eu fiz? Sempre estudei a palavra do Senhor e orando de noite dizia, como eu vi o pastor Antônio Gilberto falar uma vez, Senhor, me desgasta fazendo a tua obra. Que um dia, Senhor, não tenha tempo nem para dormir, está se cumprindo. Que um dia eu não tenha tempo nem para dormir, fique ali, atribulado, mas que eu esteja envolvido com as coisas do céu. O Espírito Santo apresenta. Agora tem um detalhe, quando Ele apresentar, nós temos que ser uma igreja relevante. Um crente relevante é aquele crente, irmãos, que na primeira característica, ele aceita o trabalhar do Espírito Santo. Ele não se desvia dos seus propósitos. Terceiro, irmãos, ele está ligado com Deus.
Um crente relevante, que faz parte de uma igreja relevante, é um crente que não despreza a palavra de Deus. Qual foi a pregação dos homens de Deus aqui? Escuta aí as pregações da palavra de Deus. Irmãos, lembre-se das grandes palavras que foram pregadas aqui. Um jovem há poucos dias foi lá no templo sede e me pediu conselho. Pastor, me ensina a pregar? Eu ensino. Assista aqui meu vídeo pregando, olha como foi glorioso. Eu digo, foi, homem. Mas você nunca pensou que quando acaba esse culto, o povo está assim, ó. O povo está orando para você se calar, porque ele não aguenta mais ouvir você gritar. Ele não aguenta mais. Eu disse para ele, eu digo, ó, primeira coisa, você ser um amigo, para de gritar tanto. É assim, às vezes a gente eleva a voz em determinado ponto da mensagem, mas a gente volta ao tom correto de novo. Afinal, as pessoas têm que entender o que a gente está pregando. E as pessoas têm que perceber que nós sabemos o que nós estamos falando. Nós começamos a ler o livro dos Números. Irmãos, mas eu sei que tem pessoas que não estão lendo a Bíblia. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que não começaram nem o Gênesis ainda. Ou se pensaram em começar, desistiram do início da Bíblia. Irmãos, é o seguinte, ó. E quando for lhe dada a oportunidade, o que você vai falar? Aquele jovem, eu estava assistindo um vídeo dele e deram a oportunidade para ele pregar. Ô, eu vou desligar aqui temporariamente. Quando ele começou a pregar desse jeito, ó. Irmãos, e Jesus é o Salvador, e ele vai voltar, e ele não sei o que, e ele não sei o que, e ele não sei o que. E foi 40 minutos nesse tom. E Jesus não sei o que, Jesus não sei o que, Jesus não sei o que, e Jesus não sei o que, Jesus pá, e Jesus aquilo. E eu disse, cadê a mensagem, criatura? Qual foi a mensagem que você pregou, afinal? O que o povo levou para casa? O que transforma, irmão, é a palavra de Deus. Você já viu os grandes evangelistas pregando? Já viu os grandes evangelistas pregando como é? Você já viu Billy Graham pregando? O grande evangelista aí da história, como é que ele pregava? Irmãos, e estava lá Jesus ensinando. E colocaram uma cama com um paralítico diante do lugar onde Jesus estava. Olha ele imitando Billy Graham pregar. Colocaram uma cama no lugar onde Jesus estava. Não podiam passar por causa da multidão. Abriram o teto. Baixaram a cama com o leito, com o doente ali. Jesus, conhecendo o coração dos que estavam em volta, diz, perdoados estão os teus pecados. Semelhantemente como Jesus perdoou o pecado daquele homem, ele hoje pode perdoar os seus pecados. E a mensagem dos grandes evangelistas é essa. Preste atenção que uma igreja relevante, porque eu estou falando de igreja relevante. Porque é o seguinte, irmãos, como é que vão medir a nossa autoridade espiritual? É se nós falarmos acerca da Bíblia que nós carregamos em nossas mãos. As palavras que saem da sua boca, irmão, elas estão de acordo com a Bíblia Sagrada? As palavras que saem da sua boca, elas estão de acordo com a Bíblia Sagrada? Se não são, é porque você está lendo pouco a Bíblia Sagrada. Porque se você olha a Bíblia Sagrada inteira, todo o discurso dos servos de Deus aqui, é eles falando o que foi que Jesus fez, desde os patriarcas ali para tocar o coração dos judeus, até o dia em que Jesus ressuscitou. Ele fala da autoridade dele, mas fala dentro da palavra. Por exemplo, lá no versículo 31 ele diz, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Ou seja, Jesus apareceu, e ele é como se ele estivesse dizendo, eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando, porque eu fui testemunha, eu vi Jesus ressuscitar. Como é que nós vamos ser testemunhas se a gente não sabe contar a história, o fato que aconteceu? Quer ver uma coisa? Eu fiz algumas anotações aqui sobre testemunha. Sabe o que é ser testemunha, irmão? Testemunha é alguém que testifica por atos ou palavras de verdade daquilo que ele presenciou. A testemunha, deixa eu falar uma coisa, nós como testemunhas, você sabia que nós temos a obrigação de sermos testemunhas? Todos os crentes têm a obrigação de ser testemunha de Cristo. Eu estou falando desde o capítulo 1, tá vendo? Se você virar as páginas da sua Bíblia aí, ao capítulo 1, versículo 8,
É um versículo conhecido que diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? E ser-me-eis testemunhas, não é? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós todos somos testemunhas de Cristo. Tem alguém aqui que está autorizado a não ler a Bíblia Sagrada? Eu dirigi uma igreja que era interessante, era um igrejão, que todo mundo dava R$50 de dízimo. E eu não sabia, eu digo, meu Deus, uma igreja desse tamanho, o dízimo é tão pouquinho, o povo aqui não é dizimista. Comecei a reclamar com o povo. Aí veio um irmão lá no final do culto e disse: pastor, nosso dízimo é R$50 aqui, todo mundo. Eu já percebi, mas eu não posso dizer publicamente. Daí ele disse assim: é porque alguém veio aqui e ensinou para a gente, e disse assim: irmãos, ó, vocês não querem dizimar não, vamos fazer um negócio aqui. A partir de hoje, todo mundo, independente do que ganha, dá R$50 de dízimo. Pronto, R$50. E aí vocês estão liberados de tudo. R$50 está bom. E ele disse: pastor, eu digo: não, irmão, não. Isso é uma falta de Bíblia na vida de vocês, irmão. Não, pastor, se eu fosse dizimar é R$10. Meu irmão, eu não estou aqui falando do dízimo pelo valor. Eu estou falando, irmão, como prova de sua fidelidade para com Deus. O dízimo é uma prova de fidelidade, não é um título de capitalização. Entendeu, irmão? Uma testemunha, todos nós temos que ser testemunhas, através de nossas palavras, ação de vida, e se possível for ação de morte. Nós estamos bem, irmãos. Eu estou juntando isso. Eu já prometi uns 2 meses e não cumpri minha promessa de mostrar no culto de missões, Vitor. Eu vou mostrar no culto de missões para vocês as pessoas confessando Jesus e morrendo. Eu tenho fotos, irmão Júnior, de pessoas que eu sustentei na obra missionária, criança, que chegaram perto dela e disseram assim: ou você nega Jesus ou morre. Ela disse: não nego, meu Redentor vive. E mataram a criança, violentaram, esquartejaram, penduraram a cabeça dela numa cruz. Mas o testemunho dela serviu para aquele exército inteiro aceitar Jesus depois. Uma testemunha de Cristo verdadeira, uma igreja, para nós sermos uma igreja relevante, nós temos que ser testemunhas por palavras, ações e vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta de um culto de doutrina. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: as nossas palavras estão testificando Cristo? As nossas palavras aí afora, irmãos, porque as palavras aqui dentro são bonitas, não são? São bonitas. Tem uma diferença entre o evangelho do templo e da casa. É porque no evangelho do templo tudo acontece perfeitamente. Agora no evangelho da casa, leva em consideração o quê? A nossa própria liberdade. Vamos orar? Eu vou lá orar, irmão. Vamos ler a palavra, eu vou lá ler a palavra, vai para lá. Irmão, viste uma roupa decente, então eu estou dentro de casa. Dentro de casa eu estou livre. Dentro de casa é sem roupa mesmo. Não, irmão. Jesus, Deus é Deus na igreja e também é Deus na sua casa. A mesma prudência na igreja tem que ter em casa também. O que o vizinho escuta a gente falar? O que o vizinho está escutando? Irmão, vou falar uma coisa para você. O inimigo tenta a gente tanto que vocês não imaginam. Vocês não sabem, a primeira igreja que eu dirigi aqui em Joinville, Francisco conhece bem a congregação da Colombo, de frente à casa pastoral tinha um ponto de ônibus. Pense nas coisas que eu não ouvi os crentes falar ali no ponto do ônibus. De frente à nossa igreja tem um ponto do ônibus. Às vezes acaba o culto matutino, eu vou arrumar alguma coisa, e às vezes eu fico ouvindo as coisas que são faladas no ponto do ônibus. Um dia eu não podia andar no meu carro, aí eu peguei um ônibus para ir para a sede. Entrei, sentei meio desconfiado, e tinha 2 mulheres falando na minha frente: menina, tu foi para o culto esse final de semana? Tu viu como aquela irmã estava regendo o conjunto? Que não é irmã não, que é um demônio. Viu o tamanho da saia dela? E tu viu o pastor da igreja olhando para as pernas dela? E tu viu que depois ele falava e batia no outro e cochichava e não sei o quê? E tu viu, irmão, aquele irmão que não presta, bem alto, e todo mundo daquele ônibus ouvindo. E que qualidade de testemunha é essa? Eu estou falando isso, irmão, mas eu sei que todo mundo entende o recado, não é?
Que qualidade de testemunha nós estamos sendo? Porque nós somos testemunha pelas nossas palavras. Quando as pessoas nos veem fora da igreja, elas nos identificam como testemunhas de Cristo. Quando as pessoas nos veem nas universidades, tem pessoas que são crentes na igreja, me perdoe falar, irmão, mas está no contexto, estamos sendo testemunhas de Cristo mesmo. Era um servo de Deus, pregador do evangelho na igreja, mas quando chegava fora era o maior contador de piada de Joãozinho que tinha. Meu irmão, estou falando testemunha. Era o maior falador da vida alheia, chamador de palavrão, não é? Fã de imoralidade. Não estou dizendo que vocês são assim, pelo amor de Deus, ninguém diga que eu estou chamando vocês disso. Eu só estou chamando a atenção, irmãos, que nós temos que ser uma igreja relevante. E uma igreja relevante, ela é testemunha não só nas palavras, mas também nas ações de vida e até nas ações de morte. Nós somos testemunhas verdadeiras. Quer ver uma coisa? Dar testemunho de Cristo é uma obrigação de todos nós. O testemunho de Cristo deve ter uma mentalidade missionária. Quem dá testemunho de Cristo tem que ter uma mentalidade missionária. Qual é o objetivo do missionário sempre? Eu vou falar para vocês. É alcançar todas as pessoas que estão em sua volta para ter um encontro com Cristo. Todas as nossas palavras, irmãos, têm que ser palavras para nos levar para perto de Cristo. Vocês sabiam, irmãos, olha, quer dizer que pastor Mário Sérgio não recebe denúncia de ninguém. Vocês não fazem ideia como me denunciam tudo, todo dia. Agora, quando vem a denúncia para mim, o que é que o Mário Sérgio faz? Mário Sérgio não é instrumento do demônio, não, meu irmão. Eu sou pastor de igreja, sou crente, pentecostal. Chega para mim denunciando, chega uma pessoa para mim denunciando. Irmão fulano, uma pessoa me chegou, não tem muitos dias. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na sua igreja. Eu disse, irmão, que eu tenho que ser educado, tenho que ouvir. Então, olha, está acontecendo uma coisa terrível. O irmão na casa dele é um terror. Eu disse, irmão, então não está acontecendo na igreja, está acontecendo na casa dele. Eu não tenho nada a ver com o que acontece na casa dele, nem a senhora tem nada a ver também. Porque, irmãos, isso vai levar quem para o céu? Não é verdade, irmãos? Isso vai levar quem para o céu? Não vai levar ninguém, irmãos. As nossas palavras e atitudes devem ser palavras, irmãos, que levam em consideração que nós temos a obrigação de ganhar almas para Cristo. Quer ver mais uma? Nós somos testemunhas a respeito da vida de Cristo, de sua morte, ressurreição, poder, sacrifício e promessa do Espírito Santo. Sabe o que é que uma testemunha fala? Estou dizendo que a gente tem que levar as pessoas a Cristo. Agora alguém está dizendo, me ensine a falar. Vou falar. Você chegar para alguém, fale de Jesus para ele. Uma pessoa disse para mim, pastor, eu não aguento conversar com aquele irmão. Ele só fala de carro. Meus irmãos, sejam usados por Deus. Não frustra o irmão não. Quando você chegar perto dele e diga assim, rapaz, que carro bonito que Deus te deu. Não é? Tu imagina que se não fosse a misericórdia de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quem seríamos nós? Imagine tu. Mas no entanto tu és uma criatura abençoada por Jesus. E começa a dar ênfase em Jesus. Fala de Jesus. Uma testemunha de Cristo fala de Jesus. Eu falei aqui outro dia, eu vou reforçar. Quando chegar alguém na sua casa, que você já sentir que vem falar coisas que vão lhe afastar de Deus, por exemplo, falar mal dos outros, contar imoralidade, porque tem pessoas que não têm respeito pela gente, irmãos. Tem pessoas que nos procuram, eu não sei se já aconteceu com vocês. Tem pessoas que nos procuram para falar palavras de baixo calão perto da gente, para contar imoralidade. Se você perceber isso, antes dessa pessoa falar, ou então quando ela começar, espera aí, cala a boca. Antes de você continuar, vamos fazer um negócio aqui que a gente esqueceu de fazer. Vamos orar. E faz aquela oração, irmão, expulsando todo o mal. Senhor, não expulsa a pessoa, expulsa o mal. As almas são preciosas para Jesus, o mal não. Expulsa o mal. Sabe como expulsa o mal? Você pega aquela pessoa, Senhor, está aqui o teu servo.
me dá a honra de estar na minha casa comigo. Eu tenho certeza, Senhor, que ele veio à minha casa falar de coisas que vão me edificar. Que ele veio em minha casa pregar a tua palavra para mim, orar por mim. Por isso que ele está aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E vamos conversar agora. Duvido o camarada chamar mais palavrão. Eu duvido ele falar mais alguma imoralidade. Irmãos, eu estou ensinando a ser testemunha de Cristo. Quer ver? Mais duas coisas para eu terminar hoje. Mais duas coisas para eu terminar. Quer ver? A testemunha de Cristo tem que produzir convicção. Você não pode se deixar levar pela voz do inimigo. Uma vez eu fui visitar um irmão e eu estava lá com a Bíblia aberta. Ó, irmão, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí ele disse, pastor, eu amo tanto a igreja. Eu disse, que bom, querido. Mas tem uns irmãos que a bexiga baixa, que fica toda hora indo no banheiro. Ô, meu irmão. Aí a gente não tem que ter habilidade, não é? Eu estou lhe ensinando a ser testemunha. Começou a falar mal da igreja. Daí eu disse assim, não, irmão, preste bem atenção. Vamos falar de Jesus? Não é tão bom, não é? Porque afinal na igreja, irmão, quem vai nos levar para o céu é Jesus Cristo. Se você não passa segurança, uma testemunha tem que ter segurança. Quer ver a última coisa que eu vou falar hoje? A segurança, a testemunha às vezes ela sofrerá aflições. Você observa, agora olharam para os servos de Deus e disseram, vocês têm alguma palavra de consolação? E eles tinham palavra de consolação e começaram a contar a história da Bíblia Sagrada. Eles falaram do Deus verdadeiro. Quer ver? Olha aí o versículo 38, quando ele diz assim, ó, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados. Ele falando de Jesus. Por Jesus se anuncia a remissão do pecado. E ele diz assim, ó, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Você observa o discurso dele como é um discurso de convicção. E olha, irmãos, como é a palavra genuína de um pregador. E vocês, desprezadores, né? Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. A Bíblia Sagrada chega a dizer aqui, irmãos, ó, a Bíblia Sagrada chega a dizer que os judeus, eles rejeitaram a Cristo, sabe por quê? Eles rejeitaram a Cristo porque eles não conheceram Cristo. Sabe por que eu paro, irmão? Meu desejo hoje é pregar. É dar aquela mensagem assim que eu gosto de dar, sabe? De fazer o povo vibrar. Mas eu vou fazer você vibrar. Mas antes de tudo eu tenho que fazer você entender. Sabe por que eles desprezaram Cristo? Porque eles não conheciam Cristo. Sabe por que tem muita gente desprezando Cristo aí, irmãos? Sabe qual é a pregação de hoje em dia? Aplaudam Jesus. A pregação de hoje em dia é essa, aplaudam Jesus. Domingo é o culto jovem, Jonas. Apaga essa luz, bota um pano preto aqui no púlpito, tira as cadeiras do ministério. É ou não é a pregação de hoje em dia? Tira esse púlpito, que ela é muito bonito para os jovens. Olha em que eu estou comparando os meus jovens. Não, para vocês tem que ser coisa bonita mesmo. Tem que limpar esse púlpito aqui, ó, está cheio de cuspe dos pregadores. Tem que pegar um pano e passar aqui, deixar ele brilhando como um cristal para o culto de vocês, que vocês merecem coisa boa. Agora tem muita gente desprezando Jesus, sabe por quê, irmão? Porque não conhece Jesus. Agora eu quero terminar, antes de você dar glória a Deus, eu quero dizer a você em 2 minutos, que a vida, irmãos, de um servo de Deus, ela não é só feita de bonança. O Espírito Santo de Deus nos apresenta, nos capacita, nos comissiona para fazer a obra dele. Agora, não nos isenta, irmãos, da perseguição. Tenha a convicção de algumas coisas que o apóstolo tinha aqui quando ele começou a pregar. Ele diz assim, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Davi, no seu tempo, serviu conforme a vontade de Deus. Mas a mesma Bíblia, o mesmo apóstolo diz, dormiu. Ou seja, Davi serviu, foi um homem segundo o coração de Deus, mas morreu.
Davi, foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Davi foi um homem corrupto. Agora, que passou pela corrupção, que viveu a corrupção desse mundo. Agora em Jesus, irmãos, houve corrupção? Agora você falando do amor de Deus, a Bíblia Sagrada diz, que ao final daquela pregação disseram para ele, sabe o quê? Volte o próximo sábado para pregar para a gente. E tem uma coisa, quando a gente ensina a Bíblia Sagrada, o povo me pergunta por aí, pastor, o que é que o senhor faz? O que é que o senhor faz para o povo vir para a igreja? Porque o povo por aí não quer mais ir para os cultos de ensino. Eu digo, meu irmão, eu abri mão do oba-oba muito tempo para ensinar aos crentes da minha igreja. Para parar, baixar o tom da minha voz e dizer para eles que nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de ser. E isso, irmãos, é o que faz os irmãos virem aqui. Se essa não fosse uma igreja que preza pela santidade, pode falar por aí o demônio de mim, pode falar à vontade, estou nem aí não. Pode soltar a piada que quiser, que eu já estou curado da piada. Agora me acusa de corrupção, bicho imundo. É verdade. Me acuse dos prazeres, das paixões desse mundo. Cadê? Quem vai me acusar? E se não fosse assim, irmãos, nenhum de vocês viriam a essa igreja. Se o pastor não fosse durão, não fosse radical, não fosse pastor boca aberta, não ganha ninguém para Jesus. Tem que ser sério, meu irmão. Nós temos que ser sérios, felizes, mas sérios, comprometidos com a palavra. Agora eu vou terminar que disseram, volte no próximo sábado. A Bíblia diz que eles voltaram. E estava lá reunido quase toda a cidade para ouvir o que eles tinham a dizer. O que é que eles falaram? Eles inventaram alguma coisa? Não inventaram nada, irmão. Eles falaram da Bíblia. Está aqui, irmão, as nossas ferramentas que nós precisamos. Abra mão de qualquer outra coisa. E está aqui, a Bíblia Sagrada. Agora você entra num negocinho pequenininho. Está lá um crente da nossa igreja costurando botão, fazendo bainha de calça e cantando, ganhando 10 centavos de cada bainha e cantando, de nada tenho falta, não é? De nada tenho falta, Jesus tem me sustentado, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vive em mim. Está lá um crentezinho cantando o hino da vitória, porque na simplicidade dele, irmãos, ele está de acordo com a Bíblia Sagrada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus vai fazer prosperar um bocado de coisa aqui na vida de crentes que vieram esta noite para o culto. Agora eu vou dizer qual é o segredo. Sabe por que você vai prosperar? Você não precisa usar de artimanha nenhuma. Ou ande conforme a palavra. A gente anda na rua, aí está lá os outdoor, compre batom. Aí lá no final está escrito, Deus é fiel. Aí você vê o segredo do sucesso. Não tem ninguém hipnotizando ninguém. O segredo do sucesso está lá um nomezinho pequenininho no canto do cartaz. Mas pode ser escrito pequeno. Mas ele é tão grande que as nossas unidades de medida desse mundo não são capazes de descrever a grandiosidade do nosso Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer assim agora eu termino. Que foram... Quando os servos do Senhor começaram a pregar, agora veio a cidade inteira. E a Bíblia Sagrada diz que os judeus se levantaram contra eles, sabe como, irmãos? Com inveja. Sabe por que tem inveja da gente? Sabe por que tem inveja de você? Sabe por que tem inveja de mim? Tem um bocado de gente que não gosta de mim. Pergunto por aí, eu fui mal educado com quem? Pergunto por aí, eu andei, vou usar uma linguagem aqui do sul, eu logrei quem? Para ter raiva de mim. Sabe por que ter raiva de mim? Porque eu sou crente. E aí, meu irmão, tem duas alternativas. Ou continuar com raiva de mim e ser condenado, ou aceitar Jesus e me aceitar como irmão também e ir morar no céu comigo. Pronto. A Bíblia Sagrada diz que eles disseram lá, ó filho de diabo, cheio de todo engano, foram cheios do Espírito Santo, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Aliás, esse é da semana passada. Dessa semana, os servos de Deus foram cheios do Espírito Santo e disseram, era mister que a voz que vos pregasse primeiro a palavra de Deus.
mas visto que vocês rejeitaram, a palavra foi pregada por gentios. Porque Deus nos mandou pregar para os gentios. Deus nos mandou ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante, irmão, ela está preocupada com ganhar almas para Jesus Cristo. Ganhar almas a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz, olha a consequência. Quando os gentios ouviram isso, se alegraram muito. E tem um detalhe interessante no versículo 48, para eu concluir, no horário, é que a Bíblia diz, e os gentios ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Olha aí, irmãos, quem foi que eles glorificaram? O que foi que mudou a vida dos gentios? É porque a palavra foi pregada para eles. E a Bíblia Sagrada diz, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Quer ver uma coisa boa, irmãos? Quer ver essa igreja encher muito mais do que ela está cheia? Cada um de nós vamos pregar a palavra de Deus, irmãos. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos ser uma igreja relevante, irmãos. Vamos parar de murmurar, irmãos. Eu passei por um irmão esses dias, e o outro irmão perguntou para ele, como foi o culto na tua igreja? Ah, meu Deus do céu. A igreja estava muito suja esse final de semana. Misericórdia, irmãos. O homem perguntou como foi o culto. Ele não perguntou a sujeira da igreja, não. O culto foi glorioso. Deus derramou o poder do alto. Nós temos que ser uma igreja relevante, irmãos. Tem alguém atribulado? Eu estou precisando, eu não aguento mais. Vem aqui, querido, que eu vou orar por você agora. Porque a Bíblia diz, quando os homens de Deus entenderam que era isso que eles tinham que fazer, aí a Bíblia diz que eles se alegraram. E como eles se alegraram, a palavra começou a ser divulgada por aquela província. Tem casas de pessoas que não prosperam, porque as pessoas só levam para casa problema. Só levam para casa problema. Só fala mal das pessoas dentro de casa. Vocês sabem disso, não precisam dizer. Irmão, só se junta em casa para falar mal dos crentes, falar mal das coisas de Deus. Como que a palavra vai ser divulgada no meio dessas pessoas? Como, irmãos? Como o evangelho como você vai ganhar a sua família para Cristo dessa forma? Eu estou falando de uma igreja relevante. Uma igreja relevante, ela fala de Jesus Cristo, irmãos. Ela fala de Jesus para as pessoas. Você está falando de Jesus, você está louvando a Deus, irmão, na sua casa. Aonde você anda, saia com essas camisetas que o menino usa aí. Lá está a Mirielle com tem uma cruz, pronto. Que lembre a sua fé em Jesus, irmãos. E evangelize, ganhe alma para Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer, que os judeus incitaram mulheres, incitaram os principais da cidade, e a Bíblia Sagrada diz que expulsaram os apóstolos da cidade de uma forma humilhante. Preste bem atenção uma coisa agora, para eu concluir. É porque expulsaram os apóstolos de uma forma humilhante, ensinaram na sinagoga, e a Bíblia Sagrada diz que depois veio a cidade inteira para ouvir, porque a palavra que eles falaram era boa. Mas sabe como acabou a história? Aliás, como aparentemente acabou a história? Expulsaram os apóstolos daquele lugar de forma humilhante, porque a Bíblia diz, fizeram eles sair da cidade, e a Bíblia diz que o povo batia o pó da sandália para eles, como um gesto de humilhação, não é? Como um gesto que não aceitavam, que eles eram repudiados naquela cidade. Agora eu quero falar uma coisa para você se alegrar. É porque o versículo 52 diz assim, e saíram daquela cidade e partiram para Icônio, porque foram expulsos dali. Aí a Bíblia diz no versículo 52, e os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Aleluia. Sabe como é que eles estavam, irmãos? Felizes. Isso aqui, eu poderia falar mais 2 horas nisso aqui. Por exemplo, eu poderia dizer para os irmãos, aquelas pessoas que por qualquer coisa choram demais. Por qualquer coisa, né, irmãos?
Ah, meu Deus, estou sendo perseguido, estou sendo humilhado, estou não sei o quê. Já trata meio mundo de pessoas mal. Mas um discípulo de Jesus Cristo, que é separado pelo Espírito Santo, irmão, ele não se apega a coisas desse mundo. Tem pessoas apegadas, irmãos, a uma cadeira. Eu estou aqui hoje, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês moram no meu coração. Quando eu sair daqui, vocês não imaginam o quanto eu vou chorar. Talvez eu não chore na frente de vocês. Mas quando eu entrar no meu quarto de noite, vocês não fazem ideia de como eu vou chorar de saudade de vocês. Mas eu sei, irmãos, que meu lugar não é sentado nessa cadeira. Aleluia. Eu estou aqui por um tempo, irmão. Se a trombeta soar, eu vou embora daqui, meu irmão. Eu não vou ficar sentado em cadeira, não. Eu vou embora dessa vida, irmão. É verdade, eu estou aqui, ó. Eu uso o microfone, vocês sabem por quê? Porque eu gosto do pedestal. Começaram a jogar meu pedestal aqui, eu comprei um microfone que não incomodasse mais o povo. Ah, o microfone, teve um abençoado que veio pregar outro dia aqui, não sei se vocês lembram. Lembra? Que citou, eu gosto daquele microfonezinho. Quase que eu tomava o microfone dele. Irmão, não estou apegado a essas coisas não, irmão. Isso aqui a traça e a ferrugem consome. O ladrão nem rouba, meu irmão. O que me interessa é que o versículo 52 diz assim, ó. Fala da continuidade. E os discípulos, sabe como é que eles estavam? Foram expulsos, humilhados, mas eles eram crentes relevantes. Eles tinham certeza que eles não estavam saindo dos propósitos de Deus. Irmãos, eu vou terminar para vocês entenderem o que eu quero falar aqui. Eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu tenho tio, que antes, não era só um não, eram alguns, que me viam na rua, atravessavam a rua para não falar comigo. Eu tinha uma tia que eu acho que ela pegou uma doença de tanto jogar praga em mim. Porque ela me via na rua, ela pegava e cuspia no chão e passava o pé. E dizia que era porque não gostava, olhava para mim longe, né? Quase fica tuberculosa, mas ficou não, Jesus teve misericórdia. Mas sabe uma coisa, irmão, sabe como eu me comportei nisso tudo? Eu sempre fui uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. A alegria que está no meu coração, ela não depende de gostar ou não gostar de mim. Ela depende, irmão, de Jesus Cristo habitar em minha vida. Sabe o que eu fiz? Continuei pregando, continuei anunciando, continuei sendo crente. Sabe onde estão todos hoje? Estão todos na casa de Deus, servindo a Jesus com alegria. Aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Agora eu vou terminar perguntando para você: como que nós estamos hoje, irmãos? Nós estamos, primeiro, nós somos uma igreja relevante. Segundo, o Espírito Santo de Deus está alegrando o nosso coração. Nós somos pessoas cheias de Deus. Eu estava aqui sentado agora olhando o irmão quando ele chegou ali. Estava todo mundo sério, né? Sara cantando ali, né? Eu navegarei, não é? No início do culto, ela e Miriel. Eu observando os irmãos, tudo sério, chegaram. Daí chegou um irmão ali, que eu não vou dizer quem foi. Talvez ele saiba. Quando ele apareceu ali, já foi com sorriso no rosto. Já saiu do meu pai, senhor. Vai te ouvir, irmão. Ela veio lá de trás agitando. Eu acho isso muito bonito, irmão. Sabe o que é isso? É a alegria do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer duas coisas para vocês. Alguém ali já disse, eu ouvi daqui. Eu ouvi, ele falou? Eu ouvi daqui. Misericórdia, eu ouvido. Olha, alegria, duas coisas eu quero dizer para vocês. Jesus vai fazer prosperar crentes aqui neste lugar. Segundo, irmãos, a alegria do Espírito Santo de Deus. A alegria do Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, se ela não estava na sua vida, como está na vida daquele irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se prepare para se perguntar: por que eu mudei? Eu era uma pessoa muito fechada, agora eu vivo rindo. É porque o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, aleluia, Ele está moldando o seu coração para mudar você. A partir de hoje, o que vai fazer você ficar de pé é a alegria do Espírito Santo de Deus que vai invadir você. Fique de pé comigo nesse momento. Eu quero orar em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite.